Jonas. Quando um profeta se rebela contra o chamado de Deus, o que podemos aprender com a história de Jonas? Jonas foi escolhido por Deus para uma tarefa divina, uma missão clara: levar a mensagem de arrependimento para a grande cidade de Nínive, uma cidade marcada pela maldade. Porém, em vez de cumprir seu chamado, Jonas fugiu. Ele se afastou do propósito divino e se dirigiu na direção oposta, indo para Tarsis, tentando escapar da missão dada por Deus. Essa rebelião de Jonas nos ensina muito sobre a resistência humana ao chamado de Deus. Muitas vezes somos como Jonas, fugindo de algo que sabemos ser a vontade divina para nós, seja por medo, insegurança ou até desobediência. A história de Jonas não é apenas a história de um profeta, mas também a nossa história, pois todos nós enfrentamos momentos em que o chamado de Deus é claro, mas nossa reação é de fuga. Jonas tentou fugir, mas a verdade é que não podemos fugir do plano de Deus para nossas vidas. Deus sempre encontra um meio de nos trazer de volta ao seu caminho, seja por meio de disciplina, revelação ou transformação pessoal. Jonas passou por isso de forma intensa, sendo engolido por um grande peixe, onde viveu 3 dias e 3 noites, em um momento de total desconforto e reflexão. Foi ali, dentro do peixe, que Jonas se arrependeu e clamou a Deus por misericórdia. A história de Jonas, então, nos lembra de que não importa o quanto tentemos fugir, Deus sempre terá um propósito maior para nós. Quando resistimos ao seu chamado, a dor e o sofrimento podem nos ensinar a lição que precisamos aprender. No entanto, assim como Jonas, podemos voltar ao Senhor, se arrependermos e confiarmos em sua graça. Se você também sente que está resistindo ao plano de Deus em sua vida, se está fugindo de algo que Ele tem para você, deixe seu like e continue conosco nesta jornada. Vamos entender mais sobre a importância de obedecer ao chamado de Deus, assim como Jonas finalmente aprendeu. Após o episódio dentro do peixe, a palavra do Senhor chegou a Jonas uma segunda vez. Deus não desistiu de seu profeta. Ele ainda tinha um propósito para a vida de Jonas. A missão que fora dada a Jonas, de ir até Nínive e proclamar a mensagem de arrependimento, permanecia. Mesmo com toda a resistência inicial, o Senhor, em sua misericórdia, deu uma segunda chance a Jonas para cumprir seu plano. Jonas, agora transformado pela experiência dentro do peixe, obedeceu. Ele partiu para Nínive, uma cidade enorme, famosa por sua maldade. A jornada foi longa e cheia de desafios, mas Jonas sabia que não poderia mais fugir. A cidade de Nínive estava perdida em seus próprios pecados, e a mensagem que Jonas tinha de proclamar era urgente. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Jonas 3:4. A reação do povo de Nínive ao ouvir a mensagem de Jonas foi surpreendente. Ao invés de desdenharem, como esperado, eles ouviram atentamente, se arrependeram de seus pecados e clamaram a Deus por misericórdia. O rei de Nínive se levantou, vestiu-se de saco e se assentou sobre cinzas, proclamando um jejum para toda a cidade. Ele disse: "Quem sabe se Deus se voltará e se arrependerá e desvia de sua ira para que não pereçamos." Jonas 3:9. O arrependimento do povo de Nínive foi tão genuíno que Deus se arrependeu do mal que havia dito que faria contra eles. Ao invés de destruição, houve perdão e restauração. Essa mudança de coração dos ninivitas demonstra o poder transformador da graça de Deus. Quando nos arrependemos sinceramente, Deus não se agrada de nos punir, mas de restaurar. Jonas, no entanto, não estava feliz com a decisão de Deus. Ele ficou profundamente irritado e incomodado com a graça e misericórdia que Deus mostrou àqueles que antes haviam sido tão malignos. No capítulo 4, Jonas revela sua frustração com o fato de que Deus estava disposto a perdoar Nínive. Jonas disse ao Senhor: "Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis, porque eu sabia que tu és um Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em amor, e que te arrependes do mal." Jonas 4:2. Jonas preferia que Nínive fosse destruída. Ele não entendia a compaixão de Deus. Muitas vezes, podemos nos encontrar na mesma posição. Quando alguém que consideramos indigno de graça e perdão
recebe a misericórdia de Deus, nosso coração pode se encher de ira e inveja. Mas Deus, em sua sabedoria infinita, tem seus próprios caminhos e seus próprios planos para o arrependimento e a salvação. O livro de Jonas termina com uma pergunta que Deus faz ao profeta: "E não hei eu de ter compaixão dessa grande cidade?" Jonas 4:11. Deus estava mostrando a Jonas e a nós que a compaixão de Deus vai além de nossa compreensão humana. Deus não faz acepção de pessoas. Seu amor e misericórdia são imensos e não limitados aos nossos próprios critérios. Quando vemos alguém se afastando de Deus ou vivendo em pecado, podemos ser tentados a julgar e desejar o pior para essas pessoas. Porém, Deus nos chama a ver as pessoas como Ele vê, almas que precisam de sua graça, não importando quem sejam ou o que tenham feito. Deus deseja que todos venham ao arrependimento e vivam em seu amor. Jonas, com toda sua frustração e raiva, representava a atitude de muitos de nós. Quantas vezes olhamos para o arrependimento dos outros e sentimos que eles não merecem perdão? Quantas vezes esquecemos que, assim como Nínive, todos nós fomos salvos pela graça imerecida de Deus? Deus nos ensina através de Jonas que devemos aprender a ter compaixão e deixar de lado o orgulho e a justiça própria. Esse episódio revela a profundidade do coração de Deus. Ele se importa com cada pessoa, e sua misericórdia é maior que o nosso entendimento. Deus quer que aprendamos a ser semelhantes a Ele, que amemos com o amor que Ele nos mostrou. Ao invés de desejar o mal, Deus nos chama a ser agentes de restauração, levando sua mensagem de perdão e graça a todos, inclusive aos ninivitas que, de certa forma, existem em nossa vida. Jonas nos ensina a refletir sobre nossa própria postura diante da misericórdia de Deus. Estamos dispostos a aceitar a graça de Deus em nossas vidas e a compartilhá-la com os outros, sem reservas? Deus quer transformar nossos corações, assim como Ele transformou o de Jonas. A misericórdia de Deus é infinita e está disponível para todos que se arrependem. A questão é: você está disposto a estender essa misericórdia aos outros? A história de Jonas é uma das mais profundas lições sobre a misericórdia, o perdão e a transformação. Ela nos ensina que, independentemente de nossa resistência ou erros, Deus está sempre disposto a nos dar uma nova chance. Jonas fugiu, mas Deus o trouxe de volta, não para puni-lo, mas para restaurá-lo e usá-lo como instrumento de sua graça. E não apenas isso, mas através de Jonas, Deus usou um homem rebelde para trazer salvação a uma nação inteira. A lição que devemos aprender aqui é que, por mais difícil que seja aceitar a graça de Deus, Ele oferece a todos, sem exceção. Deus nos chama para ir além de nossas limitações humanas, para perdoar, para estender a compaixão, para buscar aqueles que estão longe de sua presença. A pergunta que Deus fez a Jonas: "E não hei eu de ter compaixão dessa grande cidade?" Jonas 4:11. Ecoa até hoje. Deus nos convida a ter seu coração de misericórdia, mesmo quando é difícil entender porque Ele escolhe mostrar sua graça para aqueles que consideramos indignos. Em nossas vidas, enfrentamos muitos ninivitas, pessoas que talvez por causa de suas ações ou atitudes nos parecem indesejáveis. Mas Deus nos chama a ir além dos nossos julgamentos e ver as pessoas com seus olhos. Quando falamos sobre perdão e salvação, não podemos fazer distinções. A graça de Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus perdoou os ninivitas, quem somos nós para recusar a misericórdia aos outros? O arrependimento e a restauração de uma vida devem ser celebrados e não repudiados. Como cristãos, temos a missão de trazer a mensagem de perdão a todos, sem exceções. Se você tem sentido o peso de sua própria resistência, ou talvez até rancor no coração, convidamos você a refletir sobre a grande misericórdia que Deus oferece. Assim como Jonas, podemos ser chamados a alcançar aqueles que estão distantes de Deus. A verdade é que todos nós precisamos da misericórdia de Deus. E assim como Ele perdoa e restaura, também devemos perdoar e restaurar os outros, para que todos possam conhecer o amor de Deus. Se você também deseja viver com essa proximidade com Deus, estendendo graça e perdão a todos,
Compartilhe este vídeo com aqueles que precisam ouvir essa mensagem, inscreva-se no canal e deixe seu comentário. Que a luz de Deus guie cada passo seu, assim como ele guiou Jonas de volta à sua vontade. Não importa quão longe você tenha ido, Deus sempre estará pronto para restaurar e perdoar. Venha caminhar com ele.